Olá, como estás? Se você está pensando em aprender espanhol agora, mas não sabe por onde começar, fica aqui que esse vídeo é para você. Eu sou o Alan Fins, professor de idiomas há 15 anos, e eu estou aqui com um passo a passo muito simples para você começar a falar espanhol agora, agorinha. Vamos? O espanhol é uma das línguas mais faladas no mundo e pode abrir muitas portas para você, seja para viagens, para trabalho ou até para conhecer outras pessoas, não é verdade? E tem uma coisa muito boa na língua espanhola, que ela é muito parecida com a língua portuguesa. Não é a mesma língua, mas tem suas semelhanças. E para gente que é brasileiro e fala a língua portuguesa, o espanhol é uma língua semelhante, então fica mais fácil para a gente aprender. Com o método certo e dedicação, em pouco tempo você já vai estar falando muito bem. O primeiro passo é identificar o motivo de você aprender espanhol. É para viajar? É para trabalho? É para hobby? É muito importante que isso esteja claro para você, porque vai te ajudar a manter no ritmo e na motivação em estar fazendo os exercícios, as práticas e o contato com a língua todos os dias. Por exemplo, se o seu motivo é para viagens, aí a gente vai focar um pouquinho mais em vocabulário de aeroporto, de viagem, meio de transporte, outras cidades, né? Se for para o trabalho, as situações em que a gente vive dentro de uma empresa, reuniões, objetos, falas mais típicas que a gente fala quando a gente está trabalhando, né? Ligação, e-mail, a gente vai trabalhar bastante também todo esse vocabulário. Se é para hobby, é claro, tudo vai ser interessante, né? É sempre unir os assuntos que a gente mais gosta com o aprendizado do idioma. O segundo passo é aprender o básico. Se você tem pouco conhecimento do idioma, é muito importante que você saiba o básico que é falar bom dia, falar boa tarde, falar boa noite, se apresentar, falar o que você faz no seu dia a dia, sua rotina, números, dias da semana, meses. A gente vai começar então pelo básico e ir praticando bastante até esse básico já estar bem consolidado para a gente ir avançando. Por exemplo, uma saudação simples. Olá, como estás? ¿Estás bien? Sí, estoy muy bien. ¿Y tú? Muitas gracias. O terceiro passo é focar na pronúncia. Por quê? Porque como o espanhol ele é semelhante ao português, muitas palavras são iguais, com o mesmo sentido, com a mesma grafia, a mesma ortografia, mas a pronúncia muda porque aquele som existe numa língua, mas não existe na outra, tá? Eu vou dar um exemplo bem simples, que é a palavra casa. Casa e caça se escreve do mesmo jeito, C-A-S-A. Em português, a gente fala casa. Se escreve com um S, mas esse S tem som de Z, porque esse som existe em português. Mas em espanhol não existe. Então é a mesma palavra, mas a pronúncia é caça, porque o S em espanhol sempre vai ser S. Então é muito importante que a gente treine bastante o som das palavras e que a gente não traga o vício do português para o espanhol. Então, caça, por exemplo, foi um exemplo que eu dei muito agora, mas existem muitas outras palavras que, como a gente tem a semelhança, às vezes não é nem igual como casa, por exemplo, pode até ser uma outra palavra, mas é um som diferente e a gente precisa treinar para que no espanhol que a gente esteja falando esteja bem claro para outra pessoa entender o que a gente está tentando comunicar claramente. Vale? Ainda sobre esse assunto da pronúncia, eu vou dar um exemplo agora das vogais, tá? Em português, a gente tem muitas vogais na hora da fala, né? Não só aquelas 5 que a gente aprende na escola, tá? Elas existem, é claro. Mas em português, a gente tem mais variação, né? Então, por exemplo, a letra E, a gente pode falar E, é, não é verdade? Mas em espanhol não, em espanhol é sempre E, não tem variação. E é a mesma coisa com as outras vogais. Então é um exemplo simples, mas a partir do momento que a gente entende, fica muito mais fácil da gente compreender auditivamente e também da gente falar na hora que a gente estiver na prática da fala mesmo. Outra coisa muito importante é também a gente ficar muito atento com os falsos cognatos, que são aquelas palavras que elas parecem que significam alguma coisa que a gente está pensando, mas na verdade tem outro significado, tá? Então a gente tem que ficar muito, muito atento
com os falsos cognatos. Eu vou dar um exemplo da palavra oficina. Oficina, o que parece em português? Oficina, normalmente oficina mecânica, que é o contexto que a gente usa mais em português, não é verdade? Mas em espanhol, oficina é escritório, então tem um outro significado completamente diferente. Então a gente precisa sempre tomar cuidado para a gente não falar equivocadamente e ter um estranhamento aí no entendimento da outra pessoa. O passo 4 é se dedicar e estar em contato com a língua o máximo possível todos os dias, de preferência o tempo todo. Como é que a gente faz isso? Configurando o celular no idioma, por exemplo. Então você pode configurar o seu celular na língua espanhola e aí você já vai ali tomando contato com alguns elementos ali mais tecnológicos, as palavras mais chaves ali do celular, mas você já está tomando conta, tá entrando em contato já com a língua dessa forma, tá? Que mais? Músicas, eu sempre vou defender música porque foi como eu mais aprendi na minha vida, foi através de música. Então, músicas, então ouvir músicas, depois ver a letra, acompanhar com a letra, tentar cantar junto, tá? Seleciona sempre as músicas que você gosta, o estilo musical que você gosta, mas em espanhol, né? Se você gosta de pop, de rock, de qualquer outro gênero qualquer, mas que seja artistas cantando ali na língua espanhola. Outra forma também, sempre filmes, seriados, e hoje em dia com o streaming, gente, o que mais tem é opção em espanhol. Qualquer streaming que a gente for acessar, seja ele qual for, a gente sempre vai encontrar ali produções, filmes, seriados, novelas, sempre com a língua espanhola. Então é muito importante também que a gente tenha esse contato. E é claro que através das aulas ou através de aplicativos, sempre tentar trocar ali com uma outra pessoa, tá? Mesmo que não seja uma pessoa estrangeira, pode ser também um colega seu que também esteja aprendendo, mas que você tenha essa interação também com outra pessoa, porque a interação social também é muito importante na hora que a gente aprende uma língua estrangeira. Uma dica extra que eu vou dar agora é se gravar em espanhol. Então, assim que você for aprendendo as palavras, aprendendo as expressões, as frases-chaves, grave com a sua voz no celular, mesmo você falando aquela palavra, você falando aquela frase, você treinando um diálogo específico. Porque é muito importante que a gente faça esse exercício e que você se ouça também, para você também se perceber depois se está tudo bem, se realmente tem que consertar alguma coisa aqui. De repente a gente fala uma vez a palavra, não saiu tão legal, mas a gente vai repetindo, vai falando mais uma vez até ficar natural, tá? Quanto mais a gente treinar e fizer, mais natural vai ficar. Então se grave, é bom até ter um registro para depois você se ouvir depois de um tempo, para você falar assim, nossa, olha só como eu melhorei na minha pronúncia, na, no meu, na ligação das palavras, né? Em espanhol a gente fala que é junción, né, de quando a gente emenda uma palavrinha, o final de uma palavra com o começo da próxima. Então a gente vai melhorando a velocidade e você vai sentindo que vai estar sempre progredindo. Então agora vamos resumir quais são os passos, né? Passo número 1, entender qual é o seu objetivo. Qual é o seu objetivo no aprendizado? É trabalho, é viagem, é por hobby. Então a gente tem que entender qual que é o nosso motivo em aprender a língua. Segundo passo, começar com o básico, né? Então, com cumprimentos, frases do dia a dia, rotina, o que a gente faz, o que a gente costuma fazer, né? Então, sempre ir pelo básico mesmo. Terceiro passo, sempre pronúncia. Aprender bastante pronúncia e se atentar bastante com o som das palavras. Quarto passo, tá sempre envolvido com o idioma, né? Através de músicas, filmes, seriados, vídeos na internet, seja o que for. Então, é sempre estar em contato, porque isso também vai te ajudar bastante. Se você seguir todos esses passos, eu tenho certeza que você vai, olha, deslanchar no espanhol. Você vai melhorar bastante em pouco tempo. E se você quer mais dicas, fica aqui, se inscreva no canal, curta esse vídeo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, compartilha com mais gente que quer aprender espanhol, que toda semana a gente vai ter aqui muita coisa boa pra gente aprender espanhol. Muchas gracias por assistir. Adiós, hasta luego.